Bom, dentro do manejo da nogueira, então, nós temos mais dois elementos que são bastante importantes, que são os manejos de colheita e conservação, e depois também a parte de manejo fitossanitário. Então, uma vez que nós implantamos o pomar, fizemos as podas, chegando o processo de colheita, nós vamos fazer o processo de entender um pouquinho o processo de colheita, tá? Então, não dá para a gente fazer a colheita de qualquer forma nas nozes, tá? Porque senão a gente vai comprometer a qualidade. Então, as nozes, elas vão aqui entrar no período de inverno, no período de maio a julho, aqui nós vamos ter o período de dormência. Depois nós vamos ter o período aqui de rebrote, que vai ocorrer para nós aqui em torno de julho e agosto, né? Essas nozes vão rebrotar, vamos ter o processo de floração e crescimento de ramos aqui nos meses de setembro e outubro. Vamos ter o processo de polinização. Vamos ter um processo de começar o crescimento e enchimento das nozes aqui no mês de dezembro, janeiro, que vai até basicamente o mês de março, para ter esse enchimento bom aqui de nozes. E aqui, quando chega em março, abril, nós vamos ter o processo de colheita, tá? Então, dentro das práticas aqui, nós vamos ter um período de repouso vegetativo. Depois, nós vamos ter o processo de desenvolvimento das gemas e folhas. Aqui, nós vamos ter na entrada do inverno o amarelecimento e caída das folhas, e o rebrote aqui na saída do inverno. Vamos ter floração, polinização na parte aqui dos meses de outubro e novembro, e vamos ter o desenvolvimento e maturação dos frutos no período posterior, que é o período reprodutivo. Então, aqui nós temos, só para caracterizar um pouquinho e aproveitar essa imagem que trabalha aqui o ciclo da cultura, da fenologia. Então, nós vamos ter o término da colheita aqui no mês de maio, nós vamos ter as podas de formação nas plantas com 2 a 5 anos, ou a poda de desbaste e a poda de abertura de copas aqui nas plantas no inverno. Nós vamos ter o período de brotação. Esse período de brotação pode ser antecedido aqui, além da poda, de uma quebra de dormência. Vamos ter o período aqui de polinização e floração, que no caso do nosso pomar, nós não temos como manejar muito, a não ser garantir que tem um pouco de vento e garantir a quantidade de polinizadoras adequada. Tá? Aqui não entra a parte de insetos, porque eles não trabalham com a nogueira. Tá? Trabalhar aqui a parte de limpeza do pomar, mantendo a área limpa, com roçadas. Depois nós vamos ter o processo de desenvolvimento das nozes. Aqui no processo de brotação nós vamos ter uma aplicação de adubação nitrogenada, e a gente já conversou, 1 ou 2, dependendo de como for feita a aplicação. Depois nós vamos ter o desenvolvimento das nozes, com a contagem dos cachos, para tentar ter uma noção da produção e ver quanto vai se aplicar de nitrogênio, também aqui no desenvolvimento das nozes, no enchimento das nozes, e depois a limpeza da área aqui para o início da colheita. O ideal é que a gente faça sempre uma roçada de toda a área antes de começar o processo de colheita. Então aqui nós temos a opção de trabalhar com alguns herbicidas, embora pode não estar registrados para a cultura. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar com herbicidas, prefiro trabalhar com um pouco de palha na volta, tomando cuidado para não encher muito de palha na base da planta, para não causar podridão, e manter roçadas as linhas, tá? Então aqui trabalhar com adubação verde, amendoim forrageiro, trevo branco, realizar capinas na coroa aqui da planta, ou se não trabalhar com essa palhada, tá? E um detalhe importante para ser considerado é que a nogueira pecan, ela não tem pelos radiculares, ela é na raiz, e ela precisa das micorrizas para melhorar um pouco o processo produtivo. E nós temos que tomar aí um pouco de cuidado em relação à parte de plantas daninhas. Não pode ter muitas plantas daninhas, principalmente até que as plantas são um pouco mais novas. E o ideal seria manter roçado esse pomar aqui, fazendo 2, 3, 4 roçadas, principalmente em períodos de estiagem. Tá? Na parte de doenças, depois a gente vai estudar um pouco mais, trabalhando alguns manejos preventivos, e no caso de pragas, aí só em caso de presença delas, praticamente a gente vai fazer manejo. Bom, chegamos então no processo de colheita. A colheita vai ocorrer aí dos meses de março a maio, vai depender da região, né? Algumas regiões vai começar em abril. E as nozes são colhidas quando elas chegam nesse ponto, que elas começam a querer abrir as nozes aqui, tá? Quando começa a soltar essa casca, nós vamos fazer a colheita da noz. O ideal é não deixar com que as nozes caiam no chão, como ocorreu aqui, tá? Então tem que ser prévia a queda das nozes, porque uma vez que ela cai no solo vai ter umidade, vai ter contato com fungos, com contaminantes, que vão reduzir o seu tempo de colheita. Então, se começar muito cedo o processo de colheita, nós temos o problema de secagem, porque vai ficar nozes com bastante umidade.
E se for muito tarde, vai ter o processo de queda. Então, a gente tem um período ali para realizar essa colheita, tá? Tomando cuidado para fazer antes da queda. Depois nós vamos ter a secagem em extratos, os sistemas de secagem, que eu vou mostrar para vocês, a classificação, a armazenagem em sacarias bem arejadas ou, de preferência, em locais refrigerados. Então, aqui dentro dos processos de colheita, nós temos um processo de colheita manual. O processo de colheita manual aqui não é muito interessante, por quê? Porque uma pessoa vai poder colher em torno de 50, 70 quilogramas por dia de trabalho, o que não é um bom rendimento, tá? Vai gerar perdas e contaminação, então não é tão interessante. E é por isso que nós lançamos mão aí do sistema de colheita mecanizada, tá? Ou semi-mecanizada. Então, os processos de colheita mecanizada ou semi-mecanizada vão ajudar bastante aí no processo de produção, tá? E aí, o rendimento vai aumentar bastante, então o rendimento aí de 5 a 6 pessoas trabalhando vão colher em torno de 100 árvores, o que é bastante interessante, e as perdas aí vão ficar em torno de 10 a 15%. Para que a gente trabalhe com esse shaker, que é um equipamento de produção aí, nós vamos precisar em torno de um trator de 75 CVs, mais ou menos, uma rotação aí na TDA, na tomada de potência aqui de 540 rotações por minuto. Um equipamento como esse aí está custando na casa de 25 a 35 mil reais, tá? Então precisa ter uma boa área de cultivo. É preciso com que a planta não tenha bifurcações nessa parte da base, aqui até 1 metro, 1,5 metro de altura. E as plantas que podem ser trabalhadas com esse equipamento vão aí de 15 centímetros até 1,5 metros, 0,5 metros, ou seja, 1,05 m. Por quê? Porque depende de quanto isso aqui consegue ser aberto, tá? Mas esse equipamento ele é bem interessante, eu vou mostrar o vídeo depois para vocês. Ele é bem interessante, consegue garantir a colheita. Para isso é feito esse estendimento aqui de um sombrite, para depois a gente fazer o processo aí de separação. Então, aqui nós temos um vídeo que eu vou tentar mostrar para vocês. Não sei se vai sair o som, mas vocês vão conseguir ver ao menos o vídeo, tá bem? Então, aqui nós temos, por exemplo, foi estendido o material no chão, tá? Então, o trator ele vai ter essas proteções por causa que vão cair as nozes sobre ele, então ele vai se deslocar aqui, tá? E aí, uma vez estendido aqui, vai ter o deslocamento do trator e ele vai acoplar nessa parte aqui do tronco, tá? Então, esse aqui é um vídeo que foi gravado num dia de campo para demonstrar o funcionamento do equipamento, tá? Vamos ver aqui, só demora um pouquinho, mas é interessante para a gente poder ver os resultados, tá? Então ali, ó, tem às vezes os ramos basais que dificultam um pouco a movimentação. O trator vai vir e vai fazer o acoplamento na planta, tá? É um pouquinho demorado, porque lá na prática é assim que acontece, não tem muito como a gente apressar aqui. Poderias até tentar botar um pouquinho de velocidade a mais aqui, mas meu medo é que saia da apresentação. Então, vocês percebem que ele vai ser encaixado, então vai ter que ajustar ali. Eu tenho os ramos, então tem que baixar um pouquinho, por exemplo, ó, os ramos aqui estão um pouco baixos, estão numa altura não muito alta, então tem que ajustar. Tem que ter uma orientação para fazer bem certinho, tem que baixar um pouco, ó, porque senão vai pegar o ramo aqui e vai danificar. Vocês percebem que essas estruturas são de borracha, para evitar um pouco de ferimento, embora também possa ocorrer um pouco de ferimento, tá? Aí ele vai fazer o fechamento desse braço aqui, tá? Uma vez que vai ter o fechamento desse braço, vai estar preparado para fazer aí o processo de agitação. Então ali, um celular sempre atrapalhando, e aí ele vai fazer o processo vai abrir mais um pouquinho para baixar um pouquinho, porque acho que vai dar problema ali no local onde foi colocado.
Bom, aí vai ter o processo de agitação da planta pelo equipamento. Então, vão começar a cair as nozes e nós vamos ter o processo de queda das nozes. Só um instantinho aí para vocês darem uma olhada. Ok, verificado, tudo ok? Então, vamos lá. Então, vocês percebem que são poucos segundos de agitação, tá? Então, significa que se a gente tiver várias pessoas trabalhando, é possível com que as pessoas, algumas aqui, estendam as folhas, os sombrites. Feita a agitação, cai um pouco de folha seca juntas, tá? Ali tem que limpar onde vai sair o trator, limpa para não esmagar as nozes que caíram ali, o trator sai do local. Já seria possível, se tiver mais plantas, para otimizar o uso de um equipamento como esse, seria possível já ter uma outra planta que esse equipamento já pudesse estar se deslocando. Então aqui a presença de mais plantas vai aumentar um pouco a eficiência. Vocês percebem que as folhas vêm junto com as nozes, e aí nós vamos ter uma máquina para fazer a separação depois, tá? Então, aqui nós temos as nozes no chão, só para vocês poderem perceber como é que ficou, tá? Então, nós vamos ter a queda aqui, é feito o processo de recolha, e isso aqui vai passar depois por um equipamento para fazer o processo de separação das nozes das folhas. Então, nós vamos ter aí o processo de separação, ó, vai juntar, vão ter as nozes ali, e isso depois vai passar pelo processo de separação. Em alguns casos, existem equipamentos que eles recolhem direto do chão, que é uma máquina que passa recolhendo do chão e faz a separação, são máquinas que sugam isso. Então, existem diferentes tipos de equipamentos, esse aqui é o que tem sido mais utilizado aqui para a nossa realidade. Então, aqui eles vão acumular isso aí para fazer o processo de separação, que vai ocorrer depois, tá? Além disso, nós temos outros equipamentos que podem fazer esse processo. Esse aqui é um equipamento que funciona por tirante, então esses tirantes eles vão ser amarrados na parte do topo da planta, em vez de nós abraçar aqui a planta, então aqui poderia se manter mais alguns ramos basais, e esse ramo ele é amarrado lá em cima, é tensionado para que essa espia aqui, esse cabo de aço fique bem esticado, e aí ele vai ocasionar agitação, como vocês vão perceber aqui, ó. Então, é um equipamento que ele fica fazendo agitação. Claro que a agitação é um pouco menor, mas também permite ali, com um tensionamento, causar uma agitação da planta e ocasionar a queda das nozes. Então, vocês viram que a agitação ali foi um pouco menor, ele vai ter que tensionar um pouco mais o cabo, e aí vai tentar fazer essa agitação para que as nozes venham a cair. Então, é um tipo de equipamento um pouco diferente, tá? Que alguns agricultores aqui da nossa região também dispõem. Além disso, aqui já passando para o próximo, nós vamos ter tem alguns equipamentos que são um pouco mais complexos, como por exemplo esses shakers aqui, que eles têm os próprios braços que abrem, então ele mesmo pode abrir os braços para fazer o processo de recolha, tá? E que você vai diminuir a necessidade de recolhimento, aquele recolhimento que estava tendo no chão ali, você vai reduzir, vai aumentar um pouco aí a eficiência, chegando aí com 5 a 6 pessoas, colher até 170 árvores, aí uns 2 hectares por dia. Tá? Vai ter alguma perda, em todo o sistema vai ter perdas, vocês vão ter aí, por exemplo, uma perda de 2%, então vão algumas coisas cair no chão. O problema é que esse equipamento aqui, ele custava em torno de 185 mil reais quando o dólar estava baixo. Atualmente eu não sei quanto é que vai estar custando isso aqui, mas provavelmente tenha subido o valor em virtude desse aumento do dólar, que é um equipamento importado. Então, é indicado para pomares aí com mais de 40 hectares, não vão trabalhar com pomares pequenos, porque senão não se viabiliza, e pomares que têm mais de 8 anos de idade. Então, pomares maiores aqui do Brasil, daqui a pouco vão começar a aparecer esse tipo de equipamentos também. Um cuidado que tem que ter com o uso dos shakers é que eles podem vir aqui a causar ferimentos na base, se tiver muita agitação poderá quebrar ramos, então tem que cuidar também aí alguns detalhes, esse tipo de problemas aqui. E esse tipo de problemas aqui, se tiver excesso de agitação, então tem que controlar e ter um equipamento bem cuidado, manter as borrachas em dia e assim por diante. Aqui é um outro equipamento, um equipamento para separar as folhas e as nozes, já vou mostrar o vídeo para vocês. É um equipamento que foi desenvolvido aqui no Brasil, tem uma marca, vocês vão ver o vídeo. Então aqui nós temos primeiro esse vídeo aqui, por exemplo, as nozes, eu vou botar os dois funcionar em conjunto para vocês poderem ver. Então, as nozes são colocadas junto com as folhas na parte superior, ela joga as folhas para trás com o ventilador e para a parte da frente nós temos o deslocamento das nozes e aqui já há a separação das nozes que soltaram da casca das nozes que não soltaram da casca, o que é interessante aqui para nós termos um manejo de separação das folhas
Então, aqui vocês percebem, vai jogando as folhas para trás, aqui vão cair as cascas mais pesadas, e aqui na frente vem soltando e vem vindo as nozes. Então, temos aqui, e aqui vai tendo a separação das nozes que são menores, das nozes maiores aqui pelo tamanho. Claro que aqui vai depender um pouco da variedade e assim por diante, mas é um sistema aí de separação interessante, com uma maquininha fácil de deslocar, um motorzinho a gasolina, você desloca ele de um local para outro sem precisar de trator, porque é um equipamento leve. Tá? Além disso, nós temos, após esse processo de colheita, um processo de secagem, que tem um efeito aí da temperatura e umidade relativa. Então, nós temos que tomar o cuidado para não elevar a temperatura de secagem acima de 38 graus, para não ter o processo de cozimento das nozes, tá? Então, temos que começar com temperaturas menores quando tem mais umidade. À medida que vai diminuindo a umidade, podemos aumentar um pouco o processo de temperatura, a secagem. O tempo de secagem vai depender da temperatura. Vocês perceberam que aqui 38 graus está como limite. Aqui, se você eleva a temperatura, você diminui a umidade relativa e, consequentemente, com bastante fluxo de ar, você consegue diminuir o tempo de secagem para em torno de 9 horas. Se você colocar 25 graus, a umidade relativa não cai tanto, porque você não aqueceu a temperatura. Então, à medida que você aquece, você reduz a umidade relativa no ar. Então, vai precisar de mais tempo de secagem, porque você não pode colocar tanto fluxo de ar. E à medida que você trabalhar aqui com 18 graus, por exemplo, que é a temperatura ambiente, a temperatura de 40%, a umidade relativa de 40%, vai levar de 2 a 3 semanas. Então, os sistemas de secagem vão trabalhar aí com em torno de 38 graus para trabalhar aí com uma umidade relativa menor. Claro que isso vai depender da temperatura e da umidade relativa do ar que a gente está vivenciando no dia, para a gente conseguir ajustar os sistemas de secagem. Aqui é um sistema de secagem, vocês percebem que embaixo é vazado, tá? Aqui vão ter as entradas de ar, aqui vai ter as telas é bem parecido com os sistemas de secagem de grãos que estão sendo construídos aqui na nossa região, dos silos secadores. Aqui vai vir o ar de baixo, esse ar vai subir. Então, aqui o local tem os processos para ensacamento das nozes aqui nas laterais, e aqui nós temos um forno para queimar, aqui aquecer o ar que passa por dentro desses canos, com um controle de temperatura, muito similar àquilo que é utilizado nos sistemas de aquecimento de frango. Esse ar vai ser encaminhado para esse local aqui, onde vai ter o processo de secagem. Então, vai ter um fluxo de ar aí, com um ventilador aqui que vocês estão vendo, vai passar esse fluxo de ar e nós vamos tendo o processo de secagem. Aí a temperatura de 32 graus na secagem pode manchar as amêndoas. Então, o ideal é manter uma temperatura em torno de 32 graus. Eu coloquei 38, então, assim, inicialmente começamos com temperaturas menores e lá no final do processo de secagem pode se manter um pouquinho mais. O ideal é que a gente armazene depois, aqui também são outros silos ou locais de armazenamento, tá? Que tem ventilação, bem ventilados. Nós podemos ter alguns problemas de nozes que venham com esse problema de viviparidade, que já venham germinadas dentro do processo de produção, que tem relação aí com alguns problemas, como, por exemplo, cultivar, elevadas temperaturas noturnas durante os últimos estágios de enchimento, elevada dosagem da adubação nitrogenada no processo de enchimento também pode ocasionar isso, ou deficiência de ácido de ABA, que é ácido indol butírico, tá? E nós vamos também aí ter, às vezes, a parte aí de carência de molibdênio, zinco, cobre e ferro, tá? E também aqui, então, isso aqui vai ter que passar por um processo de separação. Então, nós vamos ter que ter separações, classificações dessas nozes pós-secagem, para a gente ter classificação em tamanhos, classificação e uma boa separação para poder colocar um produto padrão no mercado, tá? Então, vão também separar aqui nozes com fungos, depois do processo de descascamento, separar essas cortiças presas, vão ter que ser removidas, danos por percevejos, que a gente vai ver depois, que vão ficar essas manchas pretas aqui, que às vezes a pessoa acha que é só um problema de rancificação, nozes com germinação interna, ranços, ou pouco desenvolvidas, aquelas nozes que não tiveram um bom enchimento vão ter um destino separado. Então, vamos separar essas nozes por cor também, as nozes mais claras das nozes mais escuras, para manter um processo de padronização. E o armazenamento dessas nozes, ela pode ser feita com a casca ou sem a casca, tá?
A noz seca, o ideal é que a gente mantenha com 6% de umidade. Se puder chegar a 3%, vai ser melhor ainda, porque vai aumentar ainda mais a conservação das nozes. Quanto menor a umidade, maior o tempo de conservação. Como a noz tem óleo, tem que ser uma umidade baixa. Vocês percebem que é abaixo do que é utilizado em grãos, por exemplo, em geral. Temperatura ideal de conservação em torno de 5 graus ou abaixo, tá? E também a possibilidade de utilizar aí câmeras frias com aumento da concentração de CO2 para aumentar o período de conservação, ou também em estaleiros aqui, ou em sacarias bem arejadas. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, o tempo de conservação das nozes diminui, se for sem casca, vai ser um tempo menor, e a temperatura tem uma interferência direta. Por exemplo, nozes com casca, 21 graus, vão ter uma conservação por 4 meses, depois vai começar a rancificar, a 0 graus por 18 meses, ou seja, seria interessante aqui nós pensarmos em conservação de nozes para os anos off, poder receber uma boa grana, tá? Viabilizando essa conservação. E também a menos 18 graus, aí é uma possibilidade de conservação por até 5 anos. Esse tempo diminui quando nós estamos sem casca, mas é possível aí a gente conservar por 12 meses a 0 graus, ou seja, seria possível levar até a safra do ano seguinte, mas aí não pegaria um momento muito bom se a gente tiver um ano off. Então seria interessante aí pensar em sistemas com temperaturas menores, se a gente quiser guardar a noz sem casca. Por que falando de noz com casca ou sem casca? Porque diminui bastante o volume e viabilizaria mais a câmara. Só que tem o problema da redução do tempo de conservação. Há também uma classificação das nozes, então as nozes elas são consideradas super grandes, quando vão menos de 121 nozes por quilo, e nós vamos ter as nozes pequenas, que vão ser aqui com mais de 200 nozes por quilo. Então, os mercados mais exigentes vão exigir no máximo 140 nozes, e por isso que nós vamos ter que procurar, aí, por exemplo, as variedades melhorada, Barton, mas principalmente a melhorada, que vão dar nozes de maior tamanho. Vamos ter um processo de classificação. Atualmente o Brasil ainda é importador de nozes. No futuro nós vamos poder exportar também essas nozes para outros locais, então tem um espaço muito grande de expansão. Principalmente a China se tornou um importante comprador de nozes do mundo, tá? Então os Estados Unidos eram um importante consumidor e atualmente a China, que não é um produtor tão grande, que praticamente não produz, porque não era um produto nativo de lá, tem aí um espaço muito grande para exportar nozes, tá? Aqui é importante a gente considerar aqui em termos de produtividade, a expectativa de retorno do capital. Então a produtividade esperada é em torno de 2,5 toneladas por hectare, podendo chegar a 3 toneladas em anos bons, mas a gente vai ter em anos ruins também. Em média, a produtividade nos Estados Unidos tem sido de 1,9 toneladas por hectare, tá? Existem falsas promessas aí prometendo 20 toneladas por hectare, mas que não vão se efetivar, tá? O que nós podemos considerar? Podemos considerar aí que vendendo a R$5 o quilo, que é mais ou menos uma média que o produtor recebe, nós vamos aí com 2 toneladas chegar a R$10 mil por hectare, tá? Pensando que eu tenho um custo mais ou menos em torno de uns R$5 mil anuais, tá? Nós vamos pegar aqui um custo de implantação aqui, que nós vamos, hoje está um pouco mais, né? Depende se você comprar um pouco mais de mudas, vocês conseguem um preço um pouco menor, tá? Vai ter um pouco de manejo fitossanitário e tudo mais aqui nos anos iniciais, que vocês vão ter um custo anual aí com a implantação de R$475 divididos em 10 anos, manejo fitossanitário com aplicação de fungicidas ali em torno de R$900, mais adubação e mais o trabalho de colheita das pessoas, aqui não está incluído a máquina, né, que vai custar em torno aí de uns, mas a máquina aí você pode depreciar em vários hectares, né, você teria aí uma rentabilidade de R$5 mil por hectare, ou seja, não é também algo tão alto assim quanto se propõe. Você vai ter uma renda aí de 10 mil, vai sobrar em torno de uns 5. Então, não é aquela super expectativa. E, claro, se você chegar a 3 toneladas por hectare, você dobra esse valor, mas não é tão simples assim de você chegar a essas produtividades elevadas. Não pode se cair nessa promessa de que vai ter produções tão altas, né? Então, tem que trabalhar com a realidade. Aí na parte de amêndoas, então, nós vamos ter um rendimento de 40% a 65%, em torno de 60% de óleo na amêndoa, tá? 90% são óleos insaturados, esses óleos insaturados fazem bem para a saúde, e aí a importância, principalmente para consumir natura, bolos, bombons, sorvetes, salgados, uma série de finalidades. Tem um efeito positivo aqui na redução do colesterol e triglicerídeos, redução de processos inflamatórios, a formação de trombos nos vasos sanguíneos. Então, para quem tem problema de varizes, por exemplo, é interessante para melhorar a circulação, aumenta a formação do tecido nervoso e de anticorpos, então
também é um elemento interessante. Os diabéticos toleram bem, mesmo tendo em torno de 13,5% de carboidratos, há uma possibilidade dos diabéticos utilizar. E aí tem alguns estudos que vão defender, por exemplo, uma redução da quantidade do risco de infarto. Então, pessoas que têm risco de infarto, seria recomendado consumir nozes aí 5 ou mais vezes por semana, que vai reduzir em torno de 50% os riscos de infarto, aí um estudo que foi conduzido. Então, vocês percebem que não é aquela expectativa de lucratividade gigantesca. Claro que a gente pode tentar melhorar um pouco a produtividade, fazendo manejo sanitário, fazendo poda, mas aí aumenta também um pouco dos custos de produção. Então, a gente não pode cair naquela ideia de que a noz vai gerar uma renda absurda. Não, a noz pode gerar uma boa renda, desde que bem manejada, e que também não é uma cultura que dá tanto trabalho, mas a gente vai ver a parte aí de manejo fitossanitário, que é um elemento importante também aí para a nossa condução do pomar, tá bem? Então, a parte que vem em seguida aí é a parte de manejo fitossanitário. Vocês vão ver que vai concentrar principalmente em torno da sarna e antracnose e alguns outros problemas que são um pouco menores, ok?